Visão Trabalhista Entrevista está no ar. E hoje a gente conversa com José Luiz Del Roio, autor do livro 1º de Maio, Sua Origem, Seu Significado, Suas Lutas, que foi reeditado ano passado por ocasião dos 130 anos do 1º de Maio. 1º de Maio, nosso dia de luta, dia de reflexão, e que esse aniversário de 130 anos se soma ao ano passado, se soma a outra data muito importante neste ano de 2017, que são os 100 anos da primeira greve geral no Brasil. E esse é um dos pontos, assim como também toda a ameaça aos direitos, como que se linka essa história de luta com a ameaça aos direitos dos trabalhadores que nós estamos vivenciando e que nós temos trazido constantemente à pauta do nosso programa. Então, sem mais prévias, eu queria falar um muito obrigado para o Del Roio pela presença aqui no nosso programa. Del Roio, que tem uma participação histórica na luta pelos direitos dos trabalhadores, pela democracia, participou da luta armada, era do Partido Comunista, também sofreu a perseguição da ditadura, então com certeza tem muito a nos contar sobre esse papel histórico da nossa luta e também contribuir para essa reflexão do quão importante é a gente defender os nossos direitos. Del Roio, já começando justamente com os 100 anos da greve de 1917. Ela aconteceu numa indústria têxtil, na Moca. Era uma indústria com cerca de 400 trabalhadores, a maioria mulheres. Acontece num ano também enigmático, importantíssimo para a luta social, que é o ano da Revolução Russa. Que momento era aquele que explode essa greve? Como ela se alastrou por São Paulo no primeiro momento, pelas outras categorias? A greve ela começa na indústria Cresp, que existem ainda os muros até hoje na Moca, muros muito bonitos, inclusive. Era uma fábrica bonita, copiava o tipo de fábrica do norte da Itália, já que o seu patrão, seu dono, Crespi, Rodolfo Crespi, era italiano. E era de uma família de contonifícios na Itália. Na verdade, essa greve, ela acontece pelo seguinte. Tinha todos os motivos possíveis, mas vamos tentar dizer por que acontece. A Europa estava em guerra. Estava na Primeira Guerra Mundial, que tinha começado em 1914. Praticamente toda a Europa estava em guerra, todo mundo estava se matando, numa guerra interimperialista. E então, as nossas exportações de alguns produtos, como o café, diminuíram muito, entramos em crise. Mas outras exportações aumentaram muito. Por exemplo, não podia mais se importar tecidos finos da Europa, porque a Europa não estava preocupada em fazer tecidos finos, mas estava preocupada em se matar, fazer canhão, fuzil. E de outra parte, eles precisavam de fardas. Milhões e milhões de pessoas em guerra. Então, uma série de indústrias, principalmente a têxtil, teve uma explosão. Porque tinha que exportar de um lado e tinha que manter a população brasileira, vamos assim dizer, quem podia comprar. E elas não estavam preparadas para isso, então as fábricas trabalhavam dia e noite, trabalhavam 24 horas. Trabalhavam 24 horas. E a jornada dos operários? E a jornada dos operários ficou uma coisa esquisita. Não tinha mais. Quer dizer, era aquilo que tinha que trabalhar para cobrir as compras feitas no exterior. Então, uma jornada normal, que era de 12 horas, 13 horas, passou a ir a 14 e 15. Extrapolou o absurdo. Extrapolou o absurdo, mas, por outro lado, tinha exportação também de produtos alimentares para a Europa. Isso aumentou o preço dos produtos alimentares. E tinha muita especulação, e os patrões se recusavam a aumentar os salários. Então, você tinha uma pressão
inflacionário, vamos dizer, dos alimentos. Do outro lado, horário de trabalho infinito. Horário de trabalho infinitos, sem limites, quer dizer, não tinha uma regulamentação, não existia. Você trabalhava quanto o patrão queria. E também não tinha mais imigração, não estava chegando mão de obra do exterior, pelo mesmo motivo. Estavam agora fazer o soldado. Então, faltava mão de obra. Então, eles podiam trabalhar crianças de 15, 14, 13, até 8 anos de idade. Nossa. E turnos também, os turnos que eu estou dizendo de 10, 12, 13, 14 horas, eram para homens e mulheres. E crianças. Bom, era uma situação absolutamente insustentável. Esse é o quadro que vai desenhar o início da greve. A indústria cresce, que era muito importante, porque você falou um número de 400. O número de 400 é uma coisa curiosa. É o número do primeiro bloco que se paralisa. Dia 10 de junho, 400, quase 400 mulheres e alguns homens paralisam o seu setor. Mas a fábrica tinha 2.000 operários. Nossa, porque esse é um dos registros que eu encontrei, mas na verdade São, era os muito 400, maior. é os 400 grevistas que começam. Tá. Que começam. Imediatamente não, mas rapidamente esses 400 conseguem conquistar a grande massa, então os 2.000 param. A resposta do patrão é dura. Porque o que eles pedem? Redução de horário de trabalho. Não trabalho feminino à noite. Trabalho só a partir dos 15 anos. Quer dizer, redução do horário de trabalho, salário, e não trabalho feminino, exatamente o que eu falei, noturno, e só começar a trabalhar a partir dos 15 anos. Essa é a reivindicação. A resposta que Rodolfo Crespi, que é um patrão duro, eu fecho a fábrica. Chamou a polícia. Foi assim que começou essa greve. É uma coisa heróica, se você levar em consideração que eles paralisam a fábrica, mas não é um dia. É um dia, é 2, é 3, é uma semana, é 2, é 3, é 4. Eles passam um mês com a fábrica fechada. E não existia geladeira, não existia conta de poupança, não existia nada. Não existia conta de banco. Quer dizer, as pessoas viviam, quer dizer, eles tinham que sobreviver e não tinham como sobreviver. Então tiveram que apelar para a solidariedade popular. E a solidariedade da população da Moca foi qualquer coisa de extraordinário. Mas não bastava isso. Depois nós vamos contar um pouquinho mais. Sim, porque é uma história que com certeza rende um documentário, né? E a gente precisa conhecer justamente para defender. E essa solidariedade dos trabalhadores é algo que realmente a gente precisa valorizar, porque é uma marca histórica. E a gente vai dar continuidade, né, nessa história para você no próximo bloco. Fica com a gente.